Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa cozinha. Não é o Mais Você, não é o Edu Guedes, nem a Ana Maria Braga, nem o Louro José, nada parecido com isso. A verdade é que nós estamos numa série de mensagens que encerra hoje. Você que está nos visitando e está achando um pouquinho diferente, nós tivemos uma série de mensagens que tem por tema Somos Casa, que é a visão da nossa comunidade, com alguns elementos que nós estamos trazendo visuais. Nossa casa, ela é dividida por cômodos, e esses cômodos, eles são trabalhados da seguinte maneira. O C é o crescer, que foi a semana passada que nós estávamos aqui com aquela mesa linda montada, onde nós crescemos espiritualmente na palavra e no avivamento da fé. O A é o de acolher, e foi a primeira decoração que nós tivemos aqui, que foi a nossa sala de estar, relacionamentos, pequenos grupos, olho no olho, para a gente poder ter pessoas mais próximas. O S de servir é o que nós estamos aqui hoje, nos preparando para ouvir e saber o que vem a ser uma cozinha dentro de uma igreja. E o A de alcançar foi a nossa varanda, onde nós abrimos os nossos olhos para entender que uma igreja que não transforma o mundo que está, não pode ser chamada de igreja, ela precisa ser para fora. Então, hoje, eu quero dar as boas-vindas a você, a nossa cozinha da igreja. E aí nós vamos cozinhar algumas coisas aqui, temos alguns elementos. Eu quero fazer um pão de queijo com você, olha só que legal, está preparado aqui. Um cafezinho bem passado, uma coisa bem mineira. Quando você me convidar na sua casa, um pão de queijo, um café é suficiente. Não precisa fazer nada muito elaborado, não. É isso. E é gostoso. Só que tem um problema, não dá para trabalhar sozinho na cozinha. Primeiro porque eu sou um péssimo cozinheiro. Eu vou precisar de ajuda. Cadê o pastor Jota? Chega aqui, pastor Jota. Ô pastor, eu estava com uma ideia de fazer uma coisa hoje de manhã e não deu certo. Porque o microfone falhou, e aí acabou o pastor Jota vindo de surpresa para ajudar. Mas ficou tão bom, que agora eu vou dividir uma tarefa com você, pode ser? Ótimo. Tranquilo? Também não sou bom cozinheiro não, mas vamos lá. Então, tá vendo? Duas pessoas que não são bons em alguma coisa, podem se tornar bons quando estão juntos, tá? Isso faz parte da sinergia. A sinergia é quando você junta diferentes e uma coisa nova pode surgir. Então, dois cozinheiros que não são cozinheiros podem se tornar a partir do momento que cada um faz sua tarefa. Então eu vou dividir tarefas para não ficar com problema. Ótimo, vamos lá. Então você vai ficar cuidando do pão de queijo, pode ser? Show. Tranquilo? Eu vou cuidar só do café, e aí a hora que o pão de queijo estiver meio no jeito, você me chama. Então daqui para lá é seu, Ok, tá e bom. aqui para cá é meu. Eu vou colocar o café para poder organizar, enquanto eu vou conversar com a igreja sobre as 3 formas de servir que aparecem no Novo Testamento. Você vai preparando o pão de queijo aí que eu vou à frente para conversar com a igreja. Quando a gente fala em cozinha, nós estamos falando de um ambiente de serviço, de entrega. Um ambiente onde a gente provê, onde a gente fornece. Na cozinha não é um lugar que a gente fica se abastecendo. Isso é sala de jantar. E você é convidado para estar lá conosco. A Academia Bíblica que está começando, por exemplo, é sala de jantar. É sustância, é nutrição para a sua vida. Mas a cozinha é um lugar de preparo, é um lugar de serviço, é um lugar de prover algo. E nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós temos a palavra serviço, que ela é traduzida em muitas vezes como uma palavra única, mas ela tem 3 diferenças. A primeira é a palavra leturgos, em grego, que significa serviço a Deus, como se fosse uma oferta sacerdotal. Esse momento de adoração, por exemplo, que nós tivemos, onde você esteve conectado com o Senhor, ofertando o seu louvor, seria uma liturgia, tá vendo? Liturgia é a minha conexão com Deus e a minha oferta, a minha obra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 16, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, e esse ministério de Cristo que eu recebi, o ministério é essa liturgia de Cristo, meu comprometimento de adorar a Deus e de servi-lo de uma maneira sacerdotal. A outra palavra que aparece é doulos. A palavra doulos, ela é mais associada à relação entre reis e súditos, ou reis e escravos. Muitas passagens bíblicas onde Jesus conta parábolas, um determinado rei voltou aos seus servos. A palavra servos ali não é liturgia, ali é doulos, escravos. E olha só que interessante, Filipenses capítulo de número 2, versículo 5, fala que Cristo se esvaziou de tal maneira que ele assumiu a forma de servo. Não é liturgia, é doulos, é escravo, de submissão, de total humilhação e humildade. Essa é uma palavra utilizada no Novo Testamento para estar diante de alguém que tem autoridade, doulos. Paulo muitas vezes saúda a igreja da seguinte maneira: Paulo, servo de Deus ou servo de Cristo,
A palavra servo é escravo, submisso, subalterno. Essa é a ideia de doulos no Novo Testamento. Mas a terceira palavra que eu quero me concentrar, porque ela tem a relação com a cozinha, é a palavra diaconel em grego. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Diaconia, servir. E essa palavra aparece todas as vezes no Novo Testamento relacionado à entrega de alimentos ou a servir alguma mesa. Por exemplo, Jesus teve fome em Mateus capítulo número 4, quando ele estava em jejum. No versículo 11, quando ele vai romper o jejum, quem é que vem e o serve? Os anjos. A palavra lá é diaconel. Os anjos vieram a um Jesus que estava com fome e o diaconel serviram a Cristo, deram alimentos para ele. Lá em João capítulo 12, quando Jesus está reunido na casa de Lázaro, Marta e Maria, o texto diz que eles estão à mesa, mas que Marta servia-os. Ou seja, nós estamos vendo a palavra diaconel, servir à mesa. Em Atos capítulo 6, a igreja cristã estava tomando forma, e eles estavam se mobilizando para organizar sua estrutura. Então os apóstolos, diante de tanto serviço, diante de tantas necessidades, olharam uns para os outros e disseram: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra, da mesa, da nutrição, da sala de jantar, em outras palavras, e sirvamos as mesas. Vamos estabelecer diaconéus para servirem as mesas dos mais necessitados. Então, a função diaconia foi também elaborada a partir do propósito de servir a mesa. Então, você está percebendo? Quando nós falamos que estamos em casa e estamos na cozinha, não significa que nós criamos isso. A gente não é tão criativo dessa maneira, gente. A nossa equipe de decoração é fantástica, muito criativa. E o que eles fizeram aqui é sensacional. Mas a ideia e a filosofia está na palavra. Estar servindo é um propósito do reino. E então o que eu vejo é o seguinte: quando eu falo em cozinha, eu falo em serviço. Quando eu falo em serviço, eu falo em prover. Isso te lembra alguma coisa? Diaconia. Todos nós somos chamados a isso, a sermos crentes diaconéus, diáconos. Aqui a gente está em eleição para diáconos porque é um cargo, uma função, mas na verdade, em posição, todos nós somos, ou somos servos de Deus, servindo a Deus na igreja onde estamos e no mundo em que somos posicionados, ou nós não entendemos do reino ainda, e esse é o problema. A questão de nós estarmos formando muitos crentes que não são diáconos no coração, são consumidores de igreja, consumidores de moda evangélica. E Maringá tem uma certa sina para esse negócio, não é verdade? Eu estou aqui pouco tempo, mas já ouvi falar muito sobre isso. A igreja da moda é a igreja tal, vai todo mundo para lá. Ai, cansei dessa igreja, vamos para outra. Agora outra, o louvor não está demais. Não, agora o outro está tendo muito derramar do Espírito, vamos naquela lá. E as pessoas vão visitando e migrando de suas raízes de comunidade, nunca se estabelecendo, consumindo produtos e ofertas. Não tenho nada contra a estrutura, nada contra o que nós podemos oferecer como conforto, como também uma coisa séria. O problema é quando você, ou quando nós, chegamos a esse lugar apenas para consumir e não para prover. Eu vou pedir o meu café já deve estar quase pronto, vou pedir para o pastor Jota continuar um pouquinho aqui. Pastor, fala um pouquinho sobre essa ideia de provedor e de consumidor, esses dois tipos de crentes, que eu vou dar uma olhadinha no café agora. Eu consigo ilustrar, pastor, até por essa cozinha mesmo, certo? É como se eu chegasse aqui como um cliente, né? Deixaria de ser uma cozinha, viraria um restaurante, né? Mas assim, eu entrei aqui como um cliente, mas eu vim te visitar. A sua expectativa é que eu seja seu amigo, mas aqui eu estou para ser servido. Eu acho que muitas pessoas entram na igreja com essa expectativa, essa noção de cliente, né? Olhando, puxa, mas esse banco aqui não está tão bom, não. Teria que ter um custo maior, né? E só uma cadeira. Por que uma cadeira? Aliás, onde estão as janelas dessa cozinha? Essa cozinha nem tem parede. Olha só, e essa geladeira não é de verdade. E eu não concordo com o senhor, não, porque isso aqui não é bolacha, isso aqui é biscoito. Então é meio assim essa relação daquele crente que vem... No Rio de Janeiro é biscoito sempre. Aquele crente que vem dar aquela verificada, como se aquilo que a cultura do consumidor valesse dentro da igreja. O cliente sempre tem razão, certo? Agora, de outro modo, o crente provedor é aquele que vem e ele faz parte da cozinha. Aliás, posso te ajudar aí?
Mais ou menos você. O pastor Juliano que deu a ideia. Mais ou menos você. Mas o pastor Jota falou uma coisa muito importante, essa questão da expectativa. E só uma pessoa faz, enquanto as outras observam, enquanto as outras apenas olham. E eu não sei se é essa cultura que nós estamos trabalhando. Você termina, cuida, fazendo um favor. Não sei se essa questão que nós estamos trabalhando, não sei o que é que nós estamos comunicando ao público evangélico brasileiro de forma geral, mas é a cultura de que o cliente sempre tem razão e a pessoa se sente como cliente. Às vezes a pessoa vem aqui e nós estamos num espaço que ele é condicionado a vários fatores, a estacionamento, não é o nosso templo definitivo, mas é um ginásio que nos acolhe, nós adaptamos tudo. E às vezes a pessoa vem e fala assim, não gostei, estacionei muito longe. A cadeira não estava muito organizada, não estava muito alinhada. E aí eu pergunto, será que você poderia contribuir em alguma coisa? Porque o crente consumidor, ele apenas repara, ele apenas observa, ele apenas olha. Então, eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, de olhar para essa realidade e a gente não está comunicando para as pessoas que todos, de alguma maneira, são servos. Todos, de alguma maneira, trabalham. Todos precisam, de alguma forma, ofertar, oferecer e prover no reino de Deus. Crentes consumidores são aqueles que sentam e fazem as suas críticas e as suas observações, olhando apenas o que podem obter. Crentes provedores olham para as necessidades e dizem, como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Enquanto eu estava sofrendo com o café, o pastor Jota teve uma atitude simples. Posso te ajudar aí? E se você olhasse para as nossas dificuldades enquanto igreja e dissesse para alguém, posso ajudar? Posso ajudar com as crianças? Tem muito barulho de criança na igreja. Posso te ajudar com crianças na igreja? Os adolescentes e pré-adolescentes ficam na arquibancada, no celular. Posso ajudar com eles nesse momento? Nós temos dificuldade de estacionamento. Posso ajudar, estando no estacionamento, orientando os nossos visitantes? Como eu posso ajudar na transmissão? Como eu posso ajudar a cuidar desse ambiente? Como eu posso ajudar a servir? Aí eu pergunto para você, você seria um consumidor ou você seria um provedor? Porque isso não é um problema recente, é antigo. E o problema é de longa data. Veja só o texto da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo de número 1, ele diz assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque são carnais. Pelo visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente como... Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente em critérios humanos? Paulo faz uma pergunta, vocês são clientes? Vocês são consumidores? Porque tem um grupo que vem nessa igreja, palavras de Paulo, e quando Apolo está pregando, elas dizem, não acredito que o Apolo vai pregar hoje. O Apolo veio de Alexandria, o Apolo veio de uma universidade erudita, o Apolo fala difícil, o Apolo ele faz muita defesa da fé, eu queria uma coisa mais calorosa, mais relacional. Eu vim de tão longe, peguei Uber, peguei táxi, e estou aqui para ouvir o Apolo. Eu não acredito nisso. O Paulo está dizendo, tem gente que é de Apolo, só vai na igreja de que Apolo prega. E o Paulo fala, tem gente que diz que é de Paulo, que é da minha pessoa, e que chega aqui e o Paulo está pregando, fica feliz da vida. Paulo fala, vocês são carnais, vocês são imaturos, porque era tempo de vocês estarem servindo, era tempo de vocês estarem fazendo alguma coisa, mas vocês estão observando e tentando, a gosto do cliente, selecionar o que é melhor para vocês. Não é o que é melhor para vocês, é o que é melhor para o reino de Deus. Isso é uma palavra forte, porque ele diz que eles são carnais. Gente carnal fica reparando nos outros. Gente carnal dá trabalho para a igreja. Gente carnal fica colocando seus mimimis para fora. E ele diz, vocês são gente carnal, vocês são esse tipo de pessoa. E ele diz, vocês são mais que isso. Vocês são imaturos, infantis, não têm uma maturidade séria. E mais que isso, ele diz, vocês estão afastando as pessoas. Então uma igreja dividida, segregada, imatura, carnal, partidária, nada bom para uma igreja cristã. Mas qualquer semelhança não é mera coincidência, porque somos humanos.
Por isso que montar uma cozinha como essa aqui é montar um espaço onde a gente possa entender que estar nesse lugar também é servir. Estar nesse lugar também é prover. Então, eu quero convidar você a imaginar como é que Paulo resolve esse problema. Ele olha para uma igreja que não quer servir, uma igreja que está consumindo como cliente, que deixou de prover, e ele quer trabalhar isso aí. Como que ele faz? O próximo versículo que diz assim, quero ler com você aqui. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? O pastor Jota, eu acho que dá para lavar a louça aí, viu? Fazendo favor, porque, entendeu, está sujo ali, o pessoal depois vai encerrar o tempo aqui. E não sei se vocês sabem, mas a gente tem até água aqui, olha. Isso é uma coisa fenomenal, é uma coisa extraordinária. Mas vamos lá, voltando ao texto. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dando uma lição a uma igreja consumidora, usando a palavra cooperar. A palavra cooperar significa literalmente em grego... Espera aí, já eu chego lá. Primeiro eu preciso mostrar as palavras que ele usa para chegar até lá. O que nós somos? Nós somos servos. A primeira palavra que ele usa é, nós somos diáconos. Nós servimos as mesas. Nós não usamos o título de apóstolos. Nós não usamos o título de líderes. Nós não tiramos proveito ou vantagem disso. Nós estamos aqui para servir vocês. Paulo e Apolo não são ninguém diante da grandeza de Deus. A gente só quer servir. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Chegam no estacionamento e alguns testemunhos negativos eu tenho recebido da nossa equipe, que tão carinhosamente serve aqui todos os domingos, de falta de educação de crente antigo da igreja. Que o camarada diz, por favor, o senhor poderia estacionar lá ao fundo, porque esse espaço do visitante, não. Eu tenho mais tempo de igreja que você. Vou estacionar onde eu quero. Irmão, entendeu o propósito de servo? Algumas pessoas têm tempo suficiente de igreja para estacionar aqui na frente do palco. Mas não é essa questão, não é essa distinção. A gente não tem estacionamento privilegiado, pastores não têm nesse lugar. Por que você teria? Os nossos visitantes, sim. 60 a mais, sim. Pessoas que precisam de acessibilidade devem ter. E aí, temos pessoas, consumidores, que não querem atender esse propósito. Se você chegou mais cedo e tem uma boa condição física, que tal parar um pouquinho mais longe? Para dar lugar para quem chegou atrasado por algum imprevisto, conseguir chegar ainda a tempo de pegar o louvor, os avisos e pegar o kit do visitante aqui no começo do nosso culto. Já pensou se a gente entendesse essa mentalidade de servo? Não tenho prerrogativas. Eu tenho a minha função, eu tenho o meu título, eu tenho anos de igreja. Irmãos, Paulo e o Apolo disseram isso não serve para nada, porque a grandeza é de Deus. Nós somos servos. Já pensou se a gente desenvolver? Já imaginou uma igreja de serviço? Onde a pessoa olha para o lado e fala, eu estou confortável aqui, mas tem uma pessoa na arquibancada que não está confortável. Você quer sentar aqui no meu lugar, por gentileza? Você gostaria? Porque tem gente que gosta de sentar na arquibancada e está tudo bem. Gente que olha o ambiente e diz, como é que eu posso servir? Que não está procurando honrarias, distinções. Mas a segunda palavra que o Paulo usa é essa palavra, trabalho. Eles dizem, nós estamos trabalhando. A palavra grega para significar isso é um trabalho que soa. Desculpe a palavra errada, sua. Uma palavra, um termo que diz, é com desgaste, é com exagero de entrega. A gente está se esforçando para vocês. A gente está se entregando para vocês, é trabalho. E olha que interessante, Paulo escreve aos Tessalonicenses e não aos Coríntios. Ele escreve em 1 Tessalonicenses 1:3. Eu lembro de vocês, eu lembro como vocês receberam o Evangelho, eu lembro do trabalho da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da sua esperança. Paulo fala, parabéns Tessalônica, vocês são operosos, laboriosos, são trabalhadores, vocês servem lavando a louça,
vocês servem cuidando das crianças, vocês servem passando o cafezinho, vocês servem cuidando de gente doente, vocês servem o reino de Deus. Parabéns, Tessalonicenses. Que lindo isso. Mas Paulo não elogia Corinto. Pelo contrário, ele diz: nós estamos trabalhando e vocês deveriam seguir o nosso próprio exemplo. A palavra trabalho, ela é a palavra de 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo incentiva essa igreja: olha, fiquem firmes no trabalho, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Paulo teve que motivar ainda a igreja. Não é em vão o que vocês estão fazendo. Abrir mão de um culto e ficar sentado no maternal com crianças de 1 e 2 anos, você não está fazendo em vão. Chegando mais cedo, colocando um colete, estando no estacionamento, você não está fazendo em vão. Ligando uma câmera, passando cabo e fiação, organizando, traduzindo libras para um público virtual ainda, porque os nossos surdos não chegaram presencialmente, e nós estamos esperando que você nos ajude a isso. É trabalho, é honra. Cooperar. Paulo diz: vocês são cooperadores. Sabe de onde que ele tirou isso? Do Sicredi. Gente que coopera cresce. Não, é lógico que não. O Sicredi que tirou do Paulo. A palavra cooperar em grego significa sinergos, que do nosso português originou o termo sinergia. E o que é sinergia? A soma das partes é maior quando está junto. O todo é muito maior do que a soma das partes. Um rapaz que não sabe cozinhar, com outro rapaz que não sabem cozinhar, e se unem para servir juntos, criam uma... Está pronto o cafezinho já aí? Deixa eu ver como é que está. Criam uma oportunidade única de ter alimento. Pergunta para minha esposa se alguma vez eu assei um pão de queijo na minha casa. Ainda não. Quem sabe depois dessa. Cafezinho já até passei. Mas veja a sinergia. Enquanto um cuida de um detalhe, o outro cuida de outro. E inclusive eu até tinha esquecido de desligar o forno aqui e poderia causar um incêndio. Obrigado, viu, pastor? Que eles falaram para mim antes de subir: pastor, na hora que você tirar a chaleira, você desliga o forno, senão vai dar um fumaceiro lá. Aí tá vendo? Sinergia. Uma pessoa que cobre o ponto cego da outra, que ajuda. Duas pessoas que se reúnem para fazer uma coisa única, e que podem explorar. Ficou bom, hein? Parabéns. Depois, se quiser servir alguém e tiver com vontade, a gente serve vocês aqui também, sem problema. Mas cooperar é fazer algo junto. Você já imaginou o que essa igreja pode fazer? E os lugares que nós podemos chegar, se você, com as suas habilidades e debilidades, se juntar com alguém com habilidades e debilidades, e juntos formarem uma sinergia para o reino de Deus, as debilidades começam a desaparecer e o reino é favorecido, porque tem alguém envolvido nessa obra, tem alguém que quer ver esse serviço, tem alguém interessado em abençoar essa obra. E quem é esse alguém? Veja só o texto novamente numa nova ótica. É o mesmo texto, só com destaque. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Percebeu? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Vamos inverter. Deus quem dá o crescimento, mas eu plantei e Apolo regou. Você percebeu a sinergia? Percebeu que tem um trabalho em conjunto? Em Marcos capítulo 16, versículo 20, diz que eles pregaram o evangelho por todo o mundo, por toda a região. E o Senhor cooperava com os discípulos. O Senhor sinergos, o Senhor sinergia com os discípulos. É linda essa palavra. Uma igreja que coopera, uma igreja que serve, é uma igreja que cresce. Cresce em comunhão, cresce em serviço, cresce em relevância, cresce em relacionamentos, cresce. Não tem como não crescer numa sinergia como essa. Por isso, eu quero fazer a pergunta para você. Você é alguém consumidor que senta à mesa esperando ser servido? Ou você é um provedor? Não tem nenhum problema em alguns momentos a gente sentar. Não tem nenhum problema a gente pagar por um curso, ir lá, sentar e assistir, como eu faço como pastor. Porque outros estão provendo para mim. Mas eu, como pastor, preciso ser um provedor. Na minha vida, na minha família, na minha comunidade local e no reino de Deus. Isto é sinergia.
o todo é muito maior do que a soma das partes. Ou seja, tem muito mais coisa envolvida aqui nesse lugar do que você pode imaginar. Tem muito mais coisa. Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Pastor Denis fez café, Pastor Jota fez o pão de queijo. Mas tinha uma coisa, um elemento aqui que está invisível a isso que está acontecendo, que fez o café ser preparado e que fez o pão de queijo ficar assado. Qual é o elemento? Fogo. Você viu o fogo? Graças a Deus não. Ainda bem que não. Mas ele está aqui. Você me viu trabalhando? Você ouviu trabalhando? Claro, mas você não viu o fogo trabalhando. Essa é a ideia do reino. Enquanto você faz uma parte, enquanto o outro faz uma parte, Deus está trabalhando e fazendo isso entrar em cooperação, em sinergia. Por isso, não fique na cadeira nessa comunidade. Venha servir, venha estar conosco. Tem milhares de oportunidades onde a gente tem necessidades intensas para servir no reino. E nessa igreja, algumas centenas. Onde você pode nos ajudar e pode usar o seu talento, o seu tempo, o seu recurso para poder ser uma bênção no reino de Deus. A verdade... Nossa, está muito bom o café, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. A verdade é que, para fazer um pão de queijo e um café, você olhou apenas o pastor Jota e eu aqui nesse lugar. A verdade é que tem muito mais mãos envolvidas nesse processo. Esse pãozinho de queijo, quentinho aqui. Não, isso não está quentinho não, isso é fake, rapaz. Não ficou pronto? Olha só. Isso que eu não vou oferecer para vocês, não, irmão. Eu ia oferecer esse aqui, mas queimou. Daí eu fiquei com vergonha, mas me desculpa. O melhor... Até engasguei. O melhor é o frio que o queimado, né? Onde é que a gente estava mesmo? Mais elementos. Mais elementos do que você pode imaginar. Tem muito mais coisa aqui do que apenas o trabalho dele e o meu. Como é que a gente faz para identificar isso? A minha sogra sabe fazer isso muito bem. E os meus filhos ficam desesperados quando isso acontece. Lá na nossa família, quando a gente vai fazer a oração no almoço, e a minha sogra quer orar, os meus filhos falam, não, a vovó não. A vovó não, sabe por quê? A oração dela começa o seguinte: Senhor, abençoe a semente, o que plantou a semente, o que irrigou, abençoe o que adubou, abençoe o que colheu. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo que transportou, por aquele que processou, aquele que industrializou. Senhor, nós Te agradecemos pelas pessoas que venderam e chegaram até nós. Obrigado, Senhor, pelas mãos que trabalharam. Meu irmão, as crianças não querem que a avó ore, porque até chegar no prato da mesa e agradecer pela refeição, a comida já esfriou, né? Mas ela faz uma coisa que é verdadeira. Existe uma cadeia de provisão muito maior. Você pega o seu alimento na mesa e diz, olha só o alimento, mas quantas mãos trabalharam para aquele alimento chegar na sua mesa? Vamos pegar o pão de queijo? Quem foi que plantou a mandioca? Quem retirou a mandioca? Quem processou o polvilho? Quem industrializou? Quem vendeu? Quem depois processou o pão de queijo, a massa? Quem colocou o selo? Quem embalou? Quem levou no mercado? Quem fez a venda? Quem fez o empacotamento? Quem levou até a sua casa? Quem trabalhou para ter esse recurso para levar até a sua mesa? Você percebeu quanta gente envolvida num simples pão de queijo? Você já percebeu quanta gente envolvida num simples culto como esse? Quanta gente servindo para você ter um tempo de ministração. Nós temos lá pessoas trabalhando com crianças agora. Nós temos gente naquela cabine cuidando para que esse som chegue aos seus ouvidos, esse telão também se apresente a você. Gente nas câmeras levando essa mensagem ao redor do mundo. Gente que está acompanhando agora lá em Portugal, na Espanha, as nossas ministrações, na Inglaterra. Gente que está trabalhando agora nos bastidores, gente que trabalhou para isso ficar pronto, gente que ficou no estacionamento enquanto você chegava, gente que está em atenção e alerta para cuidar do ambiente. Quantas mãos estão trabalhando? E aí você vê o pastor pregando domingo à noite e fala, que coisa maravilhosa. Irmãos, tem muito mais mãos trabalhando do que apenas um pregando. Eu planto, pastor J rega, Deus dá o crescimento. Você planta, a fulana rega e Deus dá o crescimento. Venha servir, venha para a cozinha, porque esse é o lugar onde nós queremos estar juntos e nós queremos trazer a provisão. É esse. Para Paulo,
Uma igreja madura espiritual é aquela que serve, trabalha e coopera. Para nós também, uma igreja madura espiritual é formada de crentes que estão hoje aqui e que vão vir para servir. Você saberá como fazer isso, fique tranquilo. Senhor, como eu posso fazer? Você já pode se disponibilizar aos nossos pastores. Mas haverá ainda, nós estamos começando uma nova série de mensagens também, com o tema servir, a partir do domingo que vem, e você vai saber como isso pode acontecer, e nós estamos esperando, porque nós precisamos de trabalhadores, nós estamos necessitados da sua mão, do seu talento, do seu recurso, do seu tempo, para você ajudar no reino. Não que nós vamos explorar o seu trabalho, mas que você também vai suar para isso. Porém, com cuidado e pastoreio de uma igreja que também tem sala de estar, sala de jantar e que também tem varanda. Não é só cozinha. Eu não quero que você venha para uma igreja onde as pessoas falam trabalhe, trabalhe, trabalhe. Eu quero que você também sente na sala de jantar e aproveite. Que você seja cheio da presença de Deus. Eu quero que você use a sua casa e seja uma sala de estar para se relacionar e estar com pessoas. Mas a cozinha é um lugar onde gente madura cresce. Porque em nossa casa, a cozinha é o cômodo da provisão. Você é provedor. As suas mãos são a provisão. Onde cada pessoa pode servir. E de onde nós tiramos isso? Do maior modelo que já existiu. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, diácono. Jesus não veio para ser diaconel, mas ele veio para servir, para diaconizar com o mundo e dar a sua vida em resgate de muitos. Você não precisa seguir o meu exemplo. Você não precisa seguir o exemplo do pastor Jota. Você não precisa seguir o exemplo de qualquer líder. Mas você precisa seguir o exemplo de Jesus. Se você entender que ele foi o servo supremo, o diácono por excelência, que colocou ao mundo a mesa da salvação para nos servir, você não vai se contentar em ser um consumidor. Porque gente que não trabalha, dá trabalho. Gente que não serve, repara. Mas gente que está trabalhando, está servindo, está cumprindo a missão, está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. O nosso convite para encerrar essa mensagem de hoje, bem diferente de tudo que talvez você já tenha imaginado. E eu também, tá? Confesso que é bem diferente do que eu já tinha imaginado como pastor. Mas eu gostaria de encerrar essa série de mensagens com um apelo ao seu coração. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu queria que você perguntasse, o que você pode fazer? O que você pode dizer diante de tão grande sacrifício que Jesus fez por você e por mim, como membro dessa comunidade, como participante dessa casa? A nossa proposta é que você ande por todos os cômodos. Não fique só em um ou fique só em outro, mas todos os cômodos estão abertos para você. E nós queremos convidar você para vir participar. Enquanto nós cantamos essa canção, pergunte ao Senhor, Senhor, como eu posso servir? Como eu posso ser um instrumento do Senhor? Você pode se colocar em pé, por gentileza, para a gente orar juntos nesse momento? E depois a equipe de adoração estará nos conduzindo. Obrigado, pastor Jota, obrigado pelo momento de serviço em comunhão aqui. Senhor, enquanto cantamos essa canção, nos mostre o que podemos fazer, o que podemos dizer diante do seu grande amor, diante do seu grande poder. Senhor, há um convite para sermos iguais a Jesus, o modelo de servo e de diácono que veio nos servir. Ajude, Deus, que a nossa comunidade seja uma igreja servidora, que ame dar do seu tempo, dar do seu talento para o teu reino e para essa comunidade. E que, ó Deus, o Senhor fale a cada coração em nome de Jesus.